Muito bem, aqui estamos nós com mais um podcast e dessa vez o nosso podcast está trazendo para nós o Dr. Eider e eu vou deixar ele se apresentar porque nada melhor do que ele se apresentar e falar tudo que esse homem faz, já fez e é. Com vocês, Dr. Eider. Meu nome é Eider. No momento eu nem faço gastro, mas eu já fiz muito gastroenterologia, fiz muito tempo endoscopia, colonoscopia, mas hoje eu faço ginecologia obstetrícia já há bastante tempo. É um prazer ter o senhor aqui conosco nesse podcast. E hoje nós vamos começar com aquela pergunta que não pode calar. Muitas pessoas entram em contato comigo falando eu tenho gastrite e contando, relatando o que elas têm. Doutor, explica para nós, o que é gastrite? Esse mal que tem acometido aí muitas pessoas. Tá, então, gastrite é um processo inflamatório do nosso estômago, que tem várias causas, né? Então, tudo que inflama fica vermelho, fica dolorido, fica inchado, né? Como qualquer coisa que inflama na gente, né? Quando você tem uma unha encravada que está inflamada, aquilo fica inchado, fica dolorido, sai líquido, né? Então, isso é um processo inflamatório. Gastrite é um processo inflamatório do nosso estômago. Muito bem, então é uma inflamação, né, da mucosa. Mas como é que essa gastrite começa? A gente já ouviu falar muito, você vai procurar no Google referência de gastrite, você vê lá muito dispepsia. A gastrite realmente começa com uma dispepsia, doutor Eider? Né? Quando você fala dispepsia, significa um distúrbio do sistema péptico do estômago, que é nada mais do que a produção dos ácidos, né, dentro do estômago. Essa é uma das causas, mas você tem, por exemplo, a gastrite alimentar. Então, coisas que a gente come que agridem o nosso estômago, direta ou indiretamente, vão causar uma inflamação dele, uma gastrite. Você tem uma gastrite que é causada por medicamentos, então a gente chama de gastrite medicamentosa. Né? Aquelas pessoas que gostam de tomar remédio por qualquer coisa, qualquer dor de cabeça, estão tomando remédios. Todos esses medicamentos, essas drogas, eles têm seus efeitos colaterais e muitos deles agridem o nosso estômago. Então você tem a gastrite medicamentosa. O terceiro tipo de gastrite é a gastrite causada por uma bactéria chamada Helicobacter pylori, né? Que foi descoberto há um tempo isso, que tratava-se as gastrites e elas voltavam. Então descobriu-se que tem uma bactéria que incrivelmente, engenhosamente, consegue sobreviver ao nosso suco gástrico. Coisa que a gente achava que nenhuma... Na verdade, não tem nada que sobreviva ao suco gástrico, mas essa bactéria ela tem uma engenhariazinha, que depois a gente pode comentar, ela se esconde do suco gástrico e acaba ficando protegida dele. E com isso ela causa gastrite. O quarto tipo de gastrite é o que a gente chama de... o quarto tipo é a gastrite nervosa, que a gente dá por exclusão das outras, né? E aí você tem alguns subtipos que são mais difíceis, não são tão comuns, como a gastrite atrófica, enfim. Que coisa séria, não, doutor? Realmente, esse H. pylori é preocupante. Mas, da onde vem essa bactéria? Como que as pessoas conseguem adquirir essa bactéria? Na verdade, pelo menos até na época que eu fazia, a gente ainda não tinha descoberto a real fonte do H. pylori, né? Estava se suspeitando, era um trabalho até brasileiro, que eu depois parei de acompanhar, não sei se o cara continuou, ele começou a mostrar que a incidência do H. pylori era muito maior, H. pylori em estômago, tá? Através de biópsias, era muito maior em áreas de grande pecuária do Brasil. Então, região sul, região centro-oeste e norte. Então, desconfiava-se que a carne vermelha poderia ser um potencial transmissor. Mas até então não estava nada definido, né? Então, assim, a bactéria, a gente sabe que ela entra na gente, por onde, enfim. Então, doutor, muitas pessoas no YouTube, no Instagram mesmo, no Facebook, me falam assim, mas uns até alegam, eu tomei bicarbonato, eu tomei vinagre, e outros perguntam, e o bicarbonato e o vinagre ajuda no tratamento do H. pylori, ajuda a tratar a gastrite?
Qual é a sua opinião sobre isso? Pois é, eu desconheço alguma coisa científica que comprove isso. Não sou contra tratamentos naturais, mas não há nada que comprove isso. O bicarbonato de sódio, ele acaba agindo como um antiácido, né? Vamos dizer assim. Então, ele diminui a acidez estomacal, diminui sintomas, etc. Já o vinagre, eu realmente não conheço, não sei se funciona para alguém. E como é que é usado isso? É vinagre puro, é diluído, é vinagre de álcool, vinagre de maçã, de pera, como é que é? Então, doutor, realmente são coisas assim meio um pouco desconhecidas, né? Inclusive, eu estava lendo sobre o vinagre, né? Como as pessoas perguntam muito sobre isso, aí eu fui pesquisar sobre o vinagre e eu li que o pessoal fala muito de vinagre de maçã e tal, mas uma escritora muito respeitada, ela falou sobre o vinagre e falou que a gente não deve usar vinagre. Por quê? Porque se você está com uma ferida lá, está machucado, seu estômago está com uma feridinha, como o senhor mesmo falou, né? O que é a gastrite, e você vai colocar algo ácido em cima dele, você vai estar machucando essa ferida. É igual você usar cloridrato de betaína numa pessoa que tem uma gastrite aí, que está machucado, né? Então, de repente pode funcionar em algumas pessoas aonde ela tem pouca acidez e ela não tem nenhuma ferida no estômago. Mas assim, o que eu li, o que eu pesquisei, que eu busquei até agora relacionado a isso é que não se deve usar. Eu sei que muitas pessoas vão discordar disso porque é um assunto polêmico. Mas vamos para outra pergunta, doutor. E o refluxo? Hoje, muitas pessoas, eu posso dizer que 95% das pessoas que chegam a vir conversar comigo, elas estão sofrendo de ou refluxo ou então refluxo esofágico. Explica pra gente sobre o refluxo, doutor Eider. Então, o refluxo é um defeito da válvula superior do estômago, né? O nosso estômago é um saco que tem duas válvulas, uma na entrada e uma na saída. Essas válvulas, elas fecham, né? Fecham o estômago, então fecha ou abre. A parte de cima aqui, depois que a gente engole, o bolo alimentar vai andando e chega no esôfago, que é esse cano que a gente tem da garganta até o estômago. Quando ele chega no estômago, ele passa por essa válvula chamada cárdia. Não tem nada com coração, né? O nome lembra coração, mas não tem nada com coração. E Porque está aí pertinho. pois é o cárdia. Quando as pessoas têm refluxo, é um afrouxamento do cárdia. O cárdia perde a sua força. E aí começa a voltar o que está dentro do estômago para o esôfago, coisa que não era para acontecer. A gente observa que o cárdia começa a ficar defeituoso com 3 fatores. Primeiro, com a idade. A gente vai ficando velho, o cárdio vai ficando velho. O segundo é com a obesidade. As pessoas que são mais gordas, elas acabam tendo uma pressão intraabdominal maior. E isso força mais o estômago a empurrar as coisas de volta. E às vezes o cárdia não resiste, né? E a terceira são pessoas que têm um problema real do cárdia, né? Um alargamento, hérnia hiatal, por exemplo, que é um problema também do estômago. Uma parte do estômago passa para dentro do tórax. A gente chama isso de hérnia hiatal. E o que passa primeiro é exatamente o cárdio. Então ele perde a sua motilidade, a sua força, e aí você acaba tendo refluxo. Alguns comportamentos também podem piorar ou tender a dar refluxo, que é comer e se deitar logo a seguir. Com isso, você faz com que as coisas do estômago tendam a voltar. Então, o aconselhável é, depois das refeições, você quer dar aquela cochilada depois do almoço, o ideal é você não encher demais a barriga e, de preferência, descansar numa poltrona, numa cadeira, numa rede, ou mesmo numa cama onde os pés estão 10 centímetros levantados na dianteira. Então você fica levemente inclinado, ou seja, o tórax fica mais alto do que as pernas, essa é a ideia. Isso diminui bastante o refluxo, ajuda. Tem uma cirurgia anti-refluxo chamada cirurgia de Nissen, mas eu não aconselho, é uma cirurgia bastante agressiva. Eu cheguei até a fazer uma encanando os carajás, a pessoa acabou o refluxo dela, mas ela começa a ter dificuldade para engolir, se ela não mastigar bem mastigadinho, engata, tem que fazer endoscopia para tirar um pedaço de carne que engatou no esôfago e não passa, enfim. É como a cirurgia bariátrica, é uma cirurgia que funciona, mas ela é bastante agressiva.
Então, essa é a questão do refluxo. Não é exatamente ligado ao H. pylori. O H. pylori ele tem uma ligação muito grande com gastrites e úlceras. Por quê? É o seguinte, deixa eu tentar explicar para vocês. O nosso estômago é um saco de carne, correto? E, aliás, essa é uma pergunta interessante que as pessoas fazem. Doutor, se o ácido clorídrico digere um pedaço de carne que a gente come, como é que não digere a carne do próprio estômago? Né? Então, veja como Deus faz a coisa perfeita. Nós temos alguns tipos de células dentro do nosso estômago. Uma delas chama-se células parietais. As células parietais são responsáveis pela produção do ácido clorídrico, que é o que digere realmente qualquer coisa que a gente engula. Mas existe um outro grupo de células chamadas células mucíparas. Elas são células que produzem muco. Pensa num catarro de bebê, né? Bem transparentezinho. Toda vez que você chega próximo ao horário de comer, que você sente fome, essas células mucíparas começam a produzir esse muco. E esse muco reveste completamente o estômago. Olha que interessante. Só depois que ele está todo revestido de muco é que as células parietais começam a produzir o ácido clorídrico. Então o ácido clorídrico cai no estômago, junto com o alimento, mas não atinge a musculatura, a mucosa interna do estômago, porque tem essa película de muco, né, que as células mucíparas produzem. Olha que danado que é esse H. pylori. Esse H. pylori, como é que ele consegue sobreviver dentro do estômago? Porque não tem nada, não tem nenhum ser vivo que consiga resistir ao suco gástrico. Os vírus morrem, bactérias morrem, tudo é digerido. E essa bactéria a gente não entendia bem por que ela sobrevivia. Acontece que ela tem a capacidade de produzir uma enzima que consegue furar a camada de muco. Então ela faz um buraquinho com essa enzima e ela entra nesse buraquinho e se esconde por trás do muco. Então o ácido clorídrico cai e não atinge a danada da bactéria. O problema é que não é uma, são milhões delas. Então elas causam um verdadeiro crivo, elas fazem uma peneira, né, na camada de muco do estômago, e alguns buraquinhos vão ficando tão perto um do outro que começam a coalescer, então formam buracos maiores, vamos dizer assim. Pronto, aí começa você a ter dor da gastrite, porque o ácido do estômago começa a penetrar pelos buraquinhos e comer o próprio estômago. É isso que faz a gente doer, isso que faz a gente ter dor. E se isso não for tratado, esse buraco vai ficando cada vez maior e o suco gástrico vai comendo, vai literalmente digerindo parte do estômago, até o ponto em que ele perfura o saco estomacal. A gente chama isso de úlcera perfurada. Aí é um caso cirúrgico de emergência, porque se esse suco gástrico continuar vazando pelo estômago, vai começar a comer pedaço de intestino, vai furar intestino, vai furando tudo. Porque o ácido clorídrico é extremamente forte, o pH dele é muito baixo. Para vocês terem uma ideia, a única coisa pior que o suco clorídrico é o ácido sulfúrico, que é o ácido de bateria. Se você pegar uma gota e colocar em cima de um vergalhão de ferro, ele começa a fumegar. Então é uma coisa assim poderosa. E foi Deus quem fez assim. Então, enquanto não se trata a bactéria, não se mata essa bactéria, você não fica bom da gastrite, porque se for causada por ela, né? Você não fica bom. Por quê? Porque está sempre furando, sempre furando. O ácido está sempre passando e comendo seu estômago. Então, tem que tomar uma camada de antibióticos forte para conseguir matar esta bactéria, fazer uma nova endoscopia com uma nova pesquisa de H. pylori ou biópsia, até que ele fique zerado. Não tem, negativo para H. pylori. Bom, agora você acabou a causa da gastrite, né? No caso da gastrite causada pelo H. pylori. Muito bem, doutor, muito bem explicado pelo senhor aí, isso daí. Mas agora, nós estamos diante desse quadro tão horrível aí, né? E, inclusive, sujeito a ter uma úlcera, um câncer devido a isso. O que fazer? Qual o procedimento? Quais são os passos que eu tenho que fazer para tratar esse mal? Por isso que eu digo sempre, Solange, para você tratar estômago, você tem 3 passos. Eu diria assim que o tratamento do estômago tem 3 pés, 3 colunas. E tudo que está apoiado em 3 pés, se você tirar um, vai cair. Tá certo? Quais são os 3 pés? Primeiro, o exame, a endoscopia com pesquisa de H. pylori ou endoscopia com biópsia. Não adianta fazer endoscopia
sem pesquisar a presença do H. pylori. Por que não? Porque o tratamento é diferente de uma gastrite por H. pylori e por uma gastrite que não é por H. pylori. Então toda endoscopia tem que ser feita, seja para fazer o diagnóstico ou seja para pós-tratamento para ver se matou realmente a bactéria, porque essa bactéria é resistente a alguns antibióticos algumas vezes. E tem 3 esquemas de antibióticos para tentar matá-la. Muito bem, então o primeiro pé desse tripé de tratamento do estômago é a endoscopia, é o exame bem feito, ok? Aí você tem um diagnóstico. Que tipo de gastrite é? É uma gastrite antral, leve, moderada, acentuada, é uma gastrite de corpo, de estômago, é uma duodenite, que já é uma inflamação. Isso. Tá? Então, o tipo. E se tem a bactéria presente ou não. O segundo passo é o tratamento em si. Os medicamentos que são feitos. Se for H. pylori, tem todo um esquema de antibióticos que é feito, repete a endoscopia para ver se matou. Se não matou, entra para o segundo esquema e assim vai. E o terceiro passo é a sua parte, é a dieta. E que eu sempre falo para o paciente, querido, essa dieta é para o resto da sua vida. Não é para você tomar enquanto você faz o tratamento, depois você volta a agredir o estômago, não adiantou nada, você vai voltar a ter gastrite. Né? E eu tive já pacientes que traziam umas dietas de uns colegas, assim, que era... Realmente você olhava, tinha 50 coisas que o cara não podia comer, e aí ele dizia assim, doutor, eu vou comer o quê? Porque eu tenho que me alimentar, isso aqui só deixou um negocinho pequeno para eu comer, eu não dou conta. Então, eu tinha uma dieta diferente. Eu tinha uma dieta de 7 itens. Deixa eu ver se eu consigo me lembrar aqui, já faz um tempo. Mas eu dizia para os pacientes que eram as 7 porcarias gostosas que você tem que tirar para o resto da vida da sua dieta. O primeiro de todos é o álcool. O álcool é o maior agressor da mucosa gástrica. E é uma agressão direta. O álcool bate no estômago e ele machuca o estômago. Tá? Então, a primeira coisa que tem que fazer é parar de tomar bebida alcoólica. Quem bebe vai ter gastrite, não tem ainda, vai ter. É uma questão de tempo. Um parêntese aqui, não vamos esquecer que cada ser humano é um ser humano diferente do outro. Então, cada estômago é diferente do outro também. Eu tinha paciente que perguntava para mim, mas doutor, como é que eu posso ter tanto sintoma com uma gastrite leve, que foi o que deu na endoscopia? E eu tenho um vizinho que bebe, de ficar bêbado todo santo dia, e nunca se queixou de dor de estômago. Né? E eu falava para eles, meu querido, ainda, por um acaso, ele tem um estômago mais resistente que o seu. Mas tem uma hora que ele vai ter. Se é que ele já não vai apresentar, no final, já um câncer de estômago, alguma coisa pior. Tá? Então é melhor ter uma... Porque pode falar. algumas pessoas são assintomáticas, né, Pois doutor? é, ainda. Elas não sentem. Pois, mas eu sempre digo assim... E aí, ela começa... Mas eu sempre digo assim, Solange, não sente... começa a atrofiar... Sim. Foi. Ela não sente no início. Ela começa a atrofiar E tem umas células, né? que garantem um bom tempo sem sentir, mas vai ter uma hora que ele vai sentir, porque não existe órgão que é agredido que não reclame. Né? Muito bem. Então, com base nisso, sabendo que cada pessoa é uma pessoa, você tem que ter, né, atenção para essa pessoa. Porque se todo mundo fosse igual, os estômagos fossem iguais, a gente não precisava de profissional, nem nutricionista, nem médico. A gente fazia uma tabela com o tratamento, todo mundo fazia e ficava bom. Né? Eu falo isso muito para as minhas pacientes na ginecologia. Não existem 2 vaginas iguais. Se vocês fossem iguais, era fácil, não precisava médico. Hein? A gente fazia uma tabela, olha, corrimento amarelo trata com creme azul. Corrimento branco trata com creme amarelo. E pronto, e aí você fazia e ficava boa, mas não é assim. Né? Cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem a sua sensibilidade. Uma é diabética, outra é hipertensa, uma é alérgica, a outra não é. Enfim, então no estômago é da mesma forma, tá? Muito bem. Então, qual era a minha dieta? Primeiro, álcool. Segunda coisa que tem que ser tirada, cigarro. Você diz, mas fumaça, doutor, faz mal para o estômago? Não. O cigarro, ele atinge o estômago de forma indireta. A nicotina é absorvida pelo seu pulmão, vai para o seu sangue. E a nicotina é um estimulante, inclusive da secreção gástrica. Então, quando a nicotina vai para o sangue, o seu estômago começa a produzir ácido clorídrico, mesmo sem ter comida lá dentro. Começou um problema, porque não é para sair ácido lá se não tem nada para digerir. Né? Já não deixa de ser uma agressão. E muitas vezes não dava nem tempo das células mucíparas fabricarem o mucozinho de proteção. Então já cai ácido lá que não era para cair. É assim que é a ação da nicotina, que é do cigarro. E o terceiro, que é a cafeína.
que não está só no café, está nos cafés, está nos guaranás e nos chás pretos. Os chás que são pretos, eles têm cafeína. Então, veja, a cafeína tem uma ação bem parecida com a da nicotina. Aliás, é bem parecida, é prima uma da outra. Muito bem, doutor Eider, obrigado pela sua orientação, muito bem orientado, direcionado. Eu acredito que todos os que estão nos assistindo, nos ouvindo aí, entenderam aí os passos, né, o que a gente faz quando você sente um desconforto estomacal, né? E agora, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Nós sabemos que existem alimentos que irritam, ou não só irritam o nosso estômago, a nossa parede do trato gastrointestinal, como também aumentam a nossa estamina, aumentando assim a nossa produção de ácido clorídrico e trazendo a danada da gastrite. Fala para nós aí quais são alguns desses alimentos aí e como eles agem aí, fazendo com que a gente venha desenvolver a gastrite. Cigarro, nicotina, a cafeína. Então, a cafeína também atinge o estômago de forma indireta, né? A cafeína é absorvida e estimula a produção de ácido, mesmo fora dos momentos em que deveria. Depois, os refrigerantes. Os refrigerantes, olha, é muito curioso a questão do refrigerante. Alguém pergunta assim, mas espera aí, doutor, o estômago não é ácido? O pH do estômago vai de 1,8 a 3. E o refrigerante, como a Coca-Cola, tem um pH de 2,8. Então, o estômago é mais ácido do que a Coca-Cola, do que o refrigerante. Então, como é que refrigerante vai fazer mal para o estômago? Então, aqui vamos usar um adendo interessante. Na verdade, os refrigerantes, a nível de pH, de acidez, eles não fazem tão mal ao estômago. O problema deles é o trajeto até chegar no estômago. É a boca e o esôfago. Então, os refrigerantes são os maiores causadores de esofagite, tá? Que muitas vezes confunde os sintomas com o próprio refluxo. O refluxo causa esofagite, mas a esofagite pode ser causada pelos ácidos extremos que você ingere. O esôfago não foi feito para receber ácido. Quem foi feito para receber ácido é o estômago. Eu diria que se o refrigerante pudesse ser colocado dentro do estômago sem passar pelo esôfago, talvez não causasse problemas para o estômago. Mas ele causa mais para o esôfago. Agora, a gente tem outros problemas. Mas aí tem... O refrigerante também tem... Açúcar. Sim, açúcar, os que não são light, nem diet, né? E os corantes. E os corantes, na verdade, vamos resumir aqui, não tem nada que se aproveite no refrigerante. Nada. Pode ser gostoso. Vai aumentar a estamina, né? É por isso que eu chamo de... Vai aumentar a estamina e vai aumentar a produção de ácido. Pois é por isso que eu chamo de porcaria gostosa. Porque se disser que é ruim, tá mentindo. A indústria química não é tão burra assim. Eles fazem as coisas de forma a agradar o paladar, né? Mas realmente o refrigerante é um problema. Então, eu coloquei ele no quarto da minha lista. Depois vem o quinto, que são os condimentos picantes, né? A pimenta em si, não a pimenta, a gente chama aquela pimenta japonesa ou de cheiro, que a gente fala que não é tão... Ela dá o gosto, dá o cheiro, mas ela não arde, não é picante. Eu diria que a pimenta... A calabresa. Eu diria que a pimenta é a única coisa que é natural, entre aspas, que faz mal. Vocês viram que até agora o resto, ó, álcool, cigarro, café, tudo é criação do ser humano. Não é uma coisa natural. Tá certo? Muito bem. Sexto, sal e defumados. Sal em quantidade grande, além de aumentar muito a pressão sanguínea, né? Para os hipertensos é um veneno. Ele, em quantidades grandes, ele atinge o estômago, ele dói o estômago. Repara que você tem gastrite, quando você come uma coisa muito salgada, dói. O Japão é um dos países que mais tem problemas gástricos, porque eles gostam muito de coisas salgadas e de coisas defumadas. Quando você defuma alguma coisa, que é a fumaça sair para secar aquela peça que está ali em cima, como um queijo defumado, um provolone, por exemplo, que é uma delícia, mas aquilo ali recebe todos os insumos ruins do fogo, que são a fumaça, a fuligem, né? É aquilo que, na verdade, impregna ali. Enfim, isso tudo agride o estômago e tem relação com câncer de estômago também, tá? E, por fim,
o fermento. Onde é que tem fermento? Pão, bolo, só coisa boa, já reparou? Mas fermento, o que ele faz? Ele fermenta. É a função dele, ele fermenta. Então, toda vez que você come um fermento, ele vai fermentar a comida dentro do seu estômago. E a fermentação é uma reação química que gera 3 substâncias: água, gás e álcool. Isso. Álcool, voltamos ao início da fila. Então a pessoa diz assim: eu sou crente, eu não bebo. Como é que eu tenho gastrite? Mas você pode produzir álcool no seu estômago se você fizer 2 coisas. Primeiro, comer fermento. Segundo, fazer certas misturas alimentares, né, que a Solange pode falar melhor, mistura de massas, por exemplo. Acaba que uma tem que esperar a outra. E toda vez que uma massa fica parada no molhado, que é dentro do estômago, ela fermenta. Fermentação é uma reação química que vai gerar água, gás e álcool. Então, o álcool acaba voltando a agredir o estômago. Inclusive, eu sempre lembro eles o seguinte: eu assim falo que a nutricionista aprendeu a fazer cardápio para restaurante e não para o paciente comer em casa. Porque, assim, quando você come uma carne, quando você come uma carne com um arroz, você precisa de 2 tipos de ácido. Precisa de uma base e de um ácido. Porque uma carne precisa de um ácido 3, um pH 3 ali, 0,8, né? E um macarrão vai precisar de um 6. Então, você anula a digestão. Anulando a digestão, você retarda ela. E aí pode ter consequência o refluxo e uma gastrite. Então, precisa aprender a comer. Uma das consequências, Solange, uma das consequências é isso. É que uma parte espera a outra digerir. E quando isso acontece, a massa, principalmente quando ela espera, ela azeda. Ou seja, ela fermenta. Ela vai gerar fermentação e vai acabar dando álcool. E o álcool vai agredir o estômago. Então, eu sempre disse para minhas pacientes o seguinte: queridos, se vocês tirarem essas 7 porcarias da comida, você vai ficar bom do seu estômago, né? Aí vinha aquela pergunta clássica: doutor, e as frutas ácidas? Limão, abacaxi, kiwi, laranja, pode ou não pode comer? E eu sempre dizia para eles: pode comer sim, vírgula. Enquanto você está com o estômago dodói, tá certo? Que a gente está tratando, fazendo endoscopia, medicações, você vai evitar comer essas coisas ácidas, visto que o estômago está ferido. Até a água dói nele, que dirá tomar um suco de limão. É óbvio que vai doer e vai agredir. Agora, depois que você ficar bom do estômago, o estômago íntegro, tá certo? Limão e nenhuma fruta ácida vai causar gastrite em você. Deus não fez nenhuma fruta que faça mal ao ser humano. Outra coisa, o pH do nosso estômago é muito mais baixo do que o do suco de limão puro. Então, limão num estômago íntegro não tem problema. Agora, num estômago dodói, um estômago com gastrite, com úlcera, vai piorar. Então, durante o tratamento, evitar coisas ácidas. Agora, depois do tratamento que você tiver bom, não tem nenhum problema em você comer frutas, com uma exceção. É o que a gente chama de sensibilidade pessoal. Eu vou dar um exemplo para você, que aí o problema não está na fruta, está na sensibilidade daquela pessoa. Eu lembro de uma moça que a gente tratou de gastrite, ela ficou boa, ela disse: nossa, eu como tudo, doutor. Só tem um problema, quando eu como melancia, eu sinto dor de estômago. Aí eu falei: como é que é? Melancia? Ela disse: é. Então, o problema está na melancia. Eu digo: não, o problema não está na melancia, porque eu como melancia e não sinto nada. O problema está em você. Então, ela tinha uma sensibilidade especial a alguma substância da melancia que, para ela, causava uma cólica. Vamos dizer assim, o estômago se contraía de uma forma dolorosa. Então, eu falei para ela: não coma melancia, mas você tem outras tantas frutas para você comer, né? Mas frutas são sempre muito saudáveis e você pode confirmar isso para mim, Solange. Isso mesmo, doutor, né? Nós já temos comprovações científicas bem embasadas, sérias, detalhadas, mostrando para nós que existem alguns alimentos que são inflamatórios e os alimentos que são anti-inflamatórios. Então, frutas e verduras são alimentos
anti-inflamatórios. Então, se você tem uma gastrite, a melhor refeição que você pode estar realizando, o melhor alimento que você pode estar introduzindo aí na sua dieta, realmente são as frutas e as verduras. Bom, depois de uma explicação dessa, agora nós temos uma outra pergunta, doutor. E a gastrite atrófica? O que o senhor tem a dizer para nós sobre a gastrite atrófica? Ok, sobre a gastrite atrófica, né? Gastrite atrófica significa uma gastrite crônica, uma coisa antiga. Tudo que é crônico é uma coisa que já tem muito tempo de duração, né? Por exemplo, uma doença aguda é uma gripe, por exemplo. Você dorme bem e acorda gripado. Então, é uma doença abrupta, ela aparece de forma rápida. A gente chama isso de doença aguda. A doença crônica é aquela doença que convive com o seu corpo. O seu corpo começa a se adaptar a ela. No caso da gastrite, quando ela se torna crônica, ela demora muito a ser curada, células da parede, principalmente do músculo do estômago, começam a atrofiar. O que é isso? Elas começam a se encolher. Eu vou dar um exemplo prático para você. Quando você coloca um gesso, você quebrou um braço, né? Coloca um gesso, passa 3 meses com gesso no braço. Quando você tira o gesso, o seu braço está mais fino. Por quê? Porque o músculo do braço, os músculos do braço não foram utilizados por 3 meses. Então, a tendência deles é enfraquecer, é diminuir. O músculo, toda vez que você faz exercício com ele, ele cresce. Se você não faz, é o contrário, ele decresce. Não esqueçamos que o estômago tem um revestimento. Isso, o estômago tem uma camada muscular, né? O nosso estômago é como se fosse um liquidificador, ele se mexe, ele é ativo. Daí que ele cansa, por isso que ele tem que ter descanso. Não pode ficar comendo o tempo inteiro, não, que o estômago não aguenta isso, ele vai entrar em falência. Então precisa ter horário para comer. Tá certo? Isso é muito importante. Por isso que nós temos que ter os períodos de jejum, principalmente o noturno. Você come no jantar ali um pouquinho e vai ficar agora sem comer até de manhã. Tá? O ideal seriam ser 2 refeições no dia, uma de manhã e uma de noite. Né? A gente não aguenta, faz a terceira. Agora tem um pessoal que faz a 4ª, a 5ª, a 6ª, a 7ª, no meio dessas. O que acontece? Você não dá descanso para o seu estômago e você vai acabar tendo uma estafa muscular do estômago e uma série de outros problemas. Tá? Mas vamos lá. Então, quando a gastrite fica muito crônica, muito antiga, o músculo do estômago, as células do estômago começam a entrar em falência. É isso que a gente chama de gastrite atrófica. Na prática, eu não vou dizer que são todos os casos, mas na prática, tudo que se atrofia tem uma grande dificuldade de voltar ao normal. Então, gastrites atróficas, por isso que os médicos dizem gastrite atrófica não tem cura. Ou seja, a gente consegue tratar a gastrite que causou essa atrofia e ela para daqui para frente. Mas o que já foi lesado não vai voltar. Eu quero crer que não é totalmente assim. Eu não diria para um paciente, olha, não tem uma cura, né? Porque Papai do Céu consegue fazer coisas incríveis. Os remédios naturais, uma boa alimentação, a mudança de hábito de vida faz muita diferença e muitas vezes células e aparelhos se recuperam de forma quase que milagrosa, vamos dizer assim, diante da ciência, em relação a isso. Então, eu creio que há recuperação, sim, nos métodos naturais. Eu lembrei agora, deixa eu te falar, eu lembrei agora do mamão, né? Que é uma fruta fantástica para tratamento de estômago. O mamão, ele contém uma substância chamada papaína, que é uma substância tampão. Ou seja, ela serve como antiácido. Né? Se você tem aquela azia, aquele refluxo, experimenta comer uma bandinha de mamão papaya. É impressionante como acaba, parece que você tomou o melhor antiácido que tinha. E é totalmente natural. O mamão é uma fruta incrível para tratar estômago. Que maravilha, hein, doutor? E vocês que estão nos assistindo, que maravilha aqui de podcast com o doutor Eider, né? Obrigada, doutor, do fundo do coração. A sua conversa é uma conversa muito bacana. O senhor fala de maneira simples, é uma pessoa humilde, é um profissional excelente, exemplar, mas uma pessoa humilde, simples, que fala na linguagem que as pessoas gostam de ouvir. E aonde o senhor vai, que eu conheço, eu já fui junto com o senhor aí, algumas palestras, já ouvi palestras suas, né?
O senhor sempre tem esse seu jeito meigo, carinhoso de falar com as pessoas e também essa forma simples e fantástica de explicar. Eu tenho certeza que os nossos amigos e as nossas amigas que estão nos assistindo aqui entenderam perfeitamente o que o senhor falou. Obrigado e do fundo do coração uma beijoca para o senhor e para vocês que estão aí nos assistindo, nos ouvindo, e espero que esse podcast tenha colaborado com você, tenha ajudado você a entender melhor a sua gastrite e como tratar a sua gastrite, tá? E se você precisar de mais informações, venha conversar com a gente aqui do programa Viva Sem Gastrite, que nós estamos aqui para ajudar você a viver sem gastrite. Tchau, tchau para vocês. Obrigado.